Bom, curso de medicina é o assunto de hoje aqui. Nós temos a presença do professor Daniel Granada, ele que é membro aí da comissão, né, pró curso de medicina, que está organizando tudo. E ele já teve outra oportunidade aqui, antes, né, dessa avaliação do MEC, que aconteceu nesses últimos dias aí. E ele vem contando pra gente qual foi o resultado disso tudo e quais são aí os próximos passos. Mais uma vez, bem-vindo, professor. Obrigado, uma boa tarde, rádio ouvintes, né? Um prazer estar aqui, adoro esse veículo rádio, não é? E trago aqui umas informações para vocês, para esclarecer, porque às vezes as informações não são muito claras, não é, para a população, sobre o andamento do curso, não é? Todo o curso de medicina que se implanta, não é? Ele passa por avaliações, não é, do governo federal, do MEC, não é? Essas avaliações são feitas pela CAMEM, que é a comissão, não é, de avaliação dos cursos de medicina, para a implantação desses cursos, e depois esses cursos também eles são periodicamente avaliados, né? No caso de curitibanos, tem um pouco mais de um mês que essa comissão esteve aqui, não é? Nós fizemos todas as visitas nas estruturas e normalmente essas comissões elas emitem um parecer. Esse parecer ou ele recomenda modificações, ou ele não autoriza, ou ele autoriza já sugerindo também que alguns ajustes sejam feitos, não é? No nosso caso, eles nos não autorizaram nesse momento, mas recomendaram, não é, uma série de ajustes, tanto em termos técnicos, não é, quanto com relação a questões ligadas à rede municipal ou regional, digamos assim, porque envolvem outros municípios, não é? Alguns ajustes com relação à rede. E, nesse momento, nós temos questões que devem ser respondidas num prazo de 60 dias, outras para 90 dias, e as mais complexas com um prazo de 120 dias, não é? Para que nós consigamos dar conta desses ajustes e reenviar novamente um relatório daquelas medidas que foram feitas, aquilo que foi tomado, para novamente solicitar a vinda, não é, da comissão para que avalie ainda mais uma vez em loco, aí sim com uma resposta mais orientada, definitiva sobre a possibilidade ou não de abertura do curso. Certo. E esses ajustes se tratam do que tanto assim? Bom, a gente tem ajustes, né, relacionados a questões internas da UFSC, que seriam, eles fizeram algumas ponderações com relação à falta de lanche para os alunos no SEDUP, por exemplo, um caso bem pontual. Eles disseram que no SEDUP falta também espaço de convivência para os estudantes, né? Eles fizeram considerações quando eles estavam aqui, que não entrou no relatório, mas eles disseram, o restaurante universitário ele é um pouco deslocado com relação a ambas as sedes do campus, não é? E questionaram também, não é, questões bem técnicas relacionadas à organização do nosso projeto pedagógico do curso. Qualquer curso de ensino superior ele tem um projeto pedagógico que é um pouco a certidão de nascimento, não é, e o histórico da vida que você quer que aquele curso tenha, não é? No projeto pedagógico contém todas as informações fundamentais sobre como o curso se desenvolve, o tipo de método de ensino que é utilizado, os objetivos pedagógicos, o perfil do egresso, como é que aquele aluno ele sai do curso, não é? Quais são os nossos objetivos. E eles pontuaram que faltou um pouco mais de diálogo entre a UFSC e a comunidade, não é? Então nós temos promovido reuniões, não é? Agora atualmente a gente participa também do Conselho Municipal de Saúde, a UFSC vai ter representação no Conselho Municipal de Educação, para que a gente esteja mais atento a essas demandas municipais, não é? E que a gente consiga encaminhar melhor. Eles pediram outras questões, como placas de identificação nos laboratórios, instrumentos técnicos para lavagem de mãos, lavagem de olhos, quando necessário, recomendações de segurança em alguns laboratórios que não tinham, não é? Principalmente nos novos do CBS2, que ainda estão em fase de conclusão, não é? Então, essas recomendações a gente precisa atendê-las, né? São questões objetivas, né? Que a gente precisa fazer o passo a passo. Mas tem questões que fogem à competência da universidade, né? E essas questões são as mais sensíveis para nós, né? Porque elas demandam também um esforço tanto do Poder Legislativo, que é pensar nas residências médicas em saúde, quer dizer, o que esses estudantes vão fazer quando eles terminarem aqui os 6 primeiros períodos, que eles precisam de uma residência, que é a especialização do médico, né? Ou medicina de família e comunidade, ou em pediatria, né? Nessas áreas mais básicas, e isso nós ainda não dispomos, né? Então nós estamos correndo atrás para organizar junto com a rede dos municípios. A gente também precisa ter, na rede de saúde,
preceptor, não é? Que são os preceptores? Os preceptores são aqueles médicos que trabalham dentro da rede, trabalham na assistência à saúde do município, né, nas unidades de atenção básica, e que quando os estudantes eles vão para lá, ele orienta, não é? Ele faz a preceptoria, ele orienta aqueles estudantes nas atividades docentes. Isso precisa de um esforço, porque também, dentro da estrutura da universidade, esses profissionais eles já têm um trabalho ligado ao município, então a universidade não pode remunerá-los diretamente. Então os municípios eles têm que prever dispositivos legais que permitam, não é, uma complementação de renda para que ele realize também essa atividade e não se sinta explorado como uma atividade a mais sem estar sendo remunerado para isso. E essas questões são bem sensíveis e a comissão percebeu que nós não tínhamos isso organizado, ainda alinhavado, mas há um esforço bem grande. Semana passada nós tivemos uma reunião na AMURC, não é, que é a Associação dos Municípios aqui da região do Contestado, para falar sobre isso, e há, é claro, uma mobilização intensa aí das autoridades políticas aqui da região, no sentido de sanar, não é, essas questões, pensar em projetos de lei, mas a gente sabe que é um processo que demanda um pouco de tempo, não é, e organização. Então, essas questões aí, a gente está contando muito com os poderes, não é, executivo e legislativo, para que a gente possa encaminhar de maneira satisfatória e dar conta de uma resposta adequada no relatório. Agora também há uma proposta de ampliação do quadro de municípios para a própria ACIR, não é, que já é uma região mais ampla aqui dos municípios, como medida de aumentar o número de leitos hospitalares, porque com os que nós temos agora, para a autorização de abertura de cada curso de medicina, e a gente propõe 60 vagas anuais, você tem que ter um número X de leitos, 5 leitos por aluno, para dar conta de todos os alunos até o final do curso. E isso a gente ainda não tem aqui, né? Então teria que ter um esforço conjunto com outros municípios para aumentar o número de leitos e assim dar conta, ou eventualmente reduzir o número de vagas, de 60 para 40. É outra alternativa que está sendo pensada, né? Porque aí a gente reduz... Pelo menos o primeiro, assim, digamos. Nos primeiros semestres, não é? Seria uma alternativa também. Todas essas questões que eu estou falando para vocês são a letra fria do relatório, não é? Elas estão ali como recomendações que devem ser cumpridas. A gente não pode fechar os olhos também para uma conjuntura econômico-política mais ampla, não é? Pela qual o nosso país está passando e que a gente acredita que também, infelizmente, possa vir a interferir, apesar de todos os nossos esforços aí para que isso se concretize, né? Então, o momento ele é de restrição de investimentos na educação, ele é de restrição, ele é de cortes na área da saúde, não é? E nós não podemos ser ingênuos também de pensar que depende apenas dos nossos esforços locais, internos da UFSC ou regionais com relação à participação dos municípios, mas que é uma conjuntura nacional, né? Apesar disso, nós lutaremos, não é, na medida do possível, para cumprir todas as demandas, não é? A gente tenta aí motivar também os colegas, o corpo docente, não é? Porque não foi um não definitivo, foi uma solicitação de alguns ajustes, de reformulações, não é? Protelar-se, né? Isso até resolver essas questões, seria, professor? Que a gente procure, não é, resolver as questões, mas o que eu estou tentando explicar é que, além da resolução pontual de cada uma das solicitações que eles nos fizeram, das recomendações de ajuste que a gente pode cumprir, não é, tanto em nível interno quanto regional, com a adequação com relação às solicitações no nível dos municípios e da rede de atenção à saúde, a gente tem um contexto nacional. E esse contexto nacional, no momento, ele não está sendo propício, não é, a investimentos tanto na educação quanto na saúde, não é? Porque um curso de medicina é um curso caro, não é? E assim como ele gera benefício para a comunidade, ele exige investimentos, não é? Você tem laboratórios que são caros, não é? Você tem materiais, não é, que tem um custo, inclusive muitos nós já compramos, não é? A gente recebeu uma emenda parlamentar no ano passado do deputado Xay, não é, que nos ajudou bastante aí na compra desses equipamentos, não é, e esses equipamentos já estão nas nossas dependências, não é? Mas apesar disso a gente tem esse contexto nacional, que agora é de cortes de investimento na educação, não é, de redução de investimentos no SUS. Então
a gente precisa ter isso claro em mente, não é? Para não pensar que esses esforços que estão sendo empreendidos, não é? Que porventura, se eles funcionem ou não, a gente está dentro de um contexto mais amplo, né? Nacional. O bom o fator positivo é que o relatório apontou a viabilidade do curso. Ele não disse, não pode, não tem condições. E apontou que é viável, até pelo fato da UFSC já ter uma estrutura física, né, no local, já ter, de repente, contratado um corpo docente já preparado, né, professor? Exato. Ele ponderou, não é, diversas questões com relação à estrutura, aos equipamentos que já estão presentes, porque com o curso de medicina veterinária, não é, o curso de engenharia florestal e de agronomia, que são os 3 cursos aqui do campus de Curitibanos, os laboratórios eles são muito bem equipados, né? A gente tem um corpo docente qualificado, formado por doutores, mestres, especialistas, não é? Isso também foi considerado. A gente tem 11 docentes já aqui no município hoje destinados nas vagas para o curso de medicina, né? E isso tudo eles ponderaram, não é? Também a nova estrutura que está sendo construída lá, e eles dizem no relatório que será certamente, vai qualificar a presença do curso de medicina com a conclusão das obras lá no CBS 2, né? Então, solicitaram ajustes, e é esse o nosso papel agora, é cumprir com esses ajustes, né, para que não se diga, porque eles não podem, né, legalmente agora solicitar algo diferente do que já foi pontuado. Então a gente tem questões que a gente precisa resolver, ou se não resolver, dizer que está sendo encaminhado, né? E a cada 30 dias nós temos que mandar um relatório com as reuniões que foram feitas, quais decisões foram tomadas, com quem nós estivemos conversando, né? Para que eles façam esse acompanhamento. Então a gente está procurando cumprir com tudo, né? E esse acompanhamento nessa segunda parte, vamos dizer assim, ela tem um prazo de 120 dias no total, é isso, pelo que eu entendi? Depende, não é? Depende da recomendação. Tem questões que demandam 60 dias para cumprir, mais ligadas ao PPC, questões internas que não são muito complicadas para a gente conseguir encaminhar. Tem outras questões que eles pontuaram com 90 dias, né? Então, daqui a 90 dias, a gente tem que são questões um pouco mais complexas. As questões com relação à rede, a organização da rede, eles deram 120 dias, porque sabem que depende de questões legislativas, que envolvem os municípios, né? E aí a gente precisa ter reuniões, a gente precisa explicar, porque algumas pessoas não entendem o que é um projeto de um curso de medicina, né? E quais as implicações dele. A gente precisa esclarecer que um curso de medicina não vem para substituir os médicos que já existem na rede, não é? Pelo contrário, ele conta com os médicos da rede de atenção à saúde para formar os novos médicos. Então, quer dizer, não são os alunos que vão substituir, né? Porque às vezes na ideia da população parece que vem o curso de medicina, teremos 60 médicos por semestre. Não é isso que se trata. São estudantes, né, que vêm no primeiro semestre. Nem ficam, de repente, né, no lugar. Não, a ideia justamente da interiorização dos cursos é que a gente tem uma fixação maior no interior. Isso de fato acontece, não é? Onde tem curso de medicina, a gente tem, claro que tem a atratividade das metrópoles, mas é muito mais fácil um estudante que se forma no interior buscar permanecer no interior porque criou laços, porque constituiu uma rede, porque gosta da vida no interior, do que um médico formado numa capital se deslocar para o interior, não é? Então a proposta de interiorização é essa também. Até o MEC até aponta que o objetivo é começar a interiorizar, né, a questão desses cursos, porque estão mais ligados ao litoral, a grandes capitais, né, o curso de medicina. De fato, porque nós temos bolsões no interior do país com poucos médicos, né, e dificuldades de contratação de médicos. Na medida em que a gente começa a formar os médicos no interior, a proposta é que eles permaneçam, ou criar mecanismos para que eles permaneçam no interior, né? Porque a gente tem nas nossas capitais, não é, regiões litorâneas, um número de médicos por habitantes às vezes maior que europeu, por exemplo, não é, em média. Mas no interior a gente tem bolsões que são deficitários, e a gente tem problemas que precisam ser estudados com relação à saúde indígena, à saúde rural, não é, que são questões complexas. Aí a gente tem essa questão dos agrotóxicos, não é, e tal. São questões bem específicas aí que precisam ser estudadas. E ter um curso de medicina no interior proporciona também que a gente tenha pesquisas sobre a região, não é? Análise dos indicadores de saúde. A partir dessas análises,
pensar em políticas públicas que possam encaminhar determinados problemas, né? Trazer soluções ou busca de soluções a partir do estudo, né? Então, um curso de medicina não tem um impacto só na formação de médicos, né? Ele impacta a região como um todo. Mas, repito, não são os estudantes que vão atender no posto de saúde, não é como o pessoal fala, ou nas unidades de atenção básica. Esses estudantes eles vão ser formados lá dentro e eles precisam, então, de um preceptor, que é um médico, não é? Que está lá disponível para orientar na formação desses estudantes. E aí a rede ela tem que se preparar para acolher. Porque se a gente começa com 60 estudantes indo para as unidades de saúde, como é que a gente vai comportar esses estudantes lá dentro? Não é? Quais são as atividades que eles vão realizar? Isso tudo a gente está colocando no papel agora, em diálogo aí com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, para que a gente consiga ter um formato, um modelo, né, que seja viável. Também o transporte. Né? A gente pensa, vai botar o curso aí, e aí vai atender o município de Ponte Alta, por exemplo. Né? E como esses estudantes vão para lá, a instituição ela não tem... Então, as prefeituras elas precisam entrar em um acordo, um pacto, que eles também se responsabilizem com uma parte, né, disso, para que esse curso se torne viável. Transportar toda semana, não é, o número de estudantes, isso tem um custo, isso envolve um motorista, isso envolve um ônibus, não é, isso envolve toda uma logística que precisa ser organizada em parceria, não é, com os municípios. Não é uma coisa tão simples assim que se resolve tão fácil, né? São muitas reuniões, e é claro que a gente sabe do esforço, né, professor, da nossa força política aqui da região com relação a isso, né? Deixando um pouco de lado, a primeiro momento, assim, a questão mais federal do negócio, o senhor acredita, então, que vai ser possível aqui com a parte da UFSC e das prefeituras esse relatório chegar a uma decisão final, assim? Não, a uma decisão final chegaremos. Né? Mas digo positiva. Positiva, esperamos que sim. Não é? A gente está trabalhando para isso. Não é? A ideia é que a decisão final ela seja positiva. Não é? E para isso a gente tem que empreender os esforços necessários e responder. O que está ao nosso alcance é responder ponto a ponto aquilo que foi solicitado. Tanto nas demandas internas à UFSC, não é? Que nós já estamos trabalhando, quanto nas demandas que dizem que estão relacionadas com a oferta do serviço de saúde, que é o município, a Secretaria de Saúde, os demais municípios da região. E isso a gente precisa estar, e não adianta dizer, vamos fazer, não é? Não, a gente precisa de compromissos, não é? Compromissos no papel, compromissos legislativos, porque um curso de medicina não é para uma gestão municipal, não é? Ele vai atravessar muitas gestões. E o que os avaliadores estão dizendo é onde estão os compromissos, não é, registrados, as leis que vão garantir que o edital que para contratação do médico que vai trabalhar na unidade básica de saúde também preveja que ele será preceptor e por esse trabalho extra ele vai ser remunerado. Isso é muito sério, não é? Isso é um compromisso que engaja, não é, o município, que precisa ter recursos previstos em orçamento, não é? E que é uma demanda necessária para que isso aconteça. Então, todos nós estamos levando muito a sério essas exigências e buscando cumpri-las. Não é? E acreditamos, não é, com o esforço aí das autoridades, que isso vai ser possível. E se não é, a resposta, porventura, ainda não venha positiva e nós tenhamos cumprido tudo, nós podemos argumentar, porque esse curso ele é previsto dentro do Ministério do Planejamento desde 2013. Foram alocadas 60 vagas para docentes aqui do curso de medicina, então tem muito recurso público investido. Já teve mais de 8 milhões que vieram dentro do programa Mais Médicos, que foram investidos no prédio do CBS 2. Então, a gente não pode brincar com isso. Não é, Na medida em que a gente fez a nossa parte, que a gente cumpriu as exigências legais, esse curso ele tem que passar. Senão, a gente tem que entrar na justiça, porque o que é isso? Não é? O que está acontecendo? Não é? A gente precisa ir até as últimas consequências. E, para isso, o corpo docente está preparado, não é? A direção do centro também. Agora, segunda-feira, vai ter uma reunião com o reitor, as autoridades políticas foram chamadas, quer dizer, a gente vai ter que conversar sério sobre isso, não é? Porque tem muito dinheiro público envolvido. A gente tem um projeto aqui que é um projeto
de nação, não é? Um projeto de melhoria da qualidade de vida da população, um projeto que impacta a região de maneira positiva, e a gente não pode brincar com dinheiro público que já foi investido aqui. Ora, você tem professores trabalhando aqui, esperando a abertura desse curso, você tem toda uma sociedade que está organizada, buscando, não é, esse objetivo há alguns anos também. Então, agora, se a gente cumpre todos os requisitos e mesmo assim há algum problema, então a gente vai ter que ver e mais adiante, né, lutar para que isso aconteça, né? É importante, né, destacar, né, Daniel, que depende de esforço não só dos docentes dessa comissão, mas também depende também da força política. Isso. Né, para que... E torcemos, porque o nosso presidente já falou, não é, que quer diminuir os cursos de sociologia e filosofia, mas quer investir na medicina veterinária, está aí uma grande oportunidade, não é, para que ele cumpra com essa proposta e que traga o curso para cá. É isso que nós queremos. Nós queremos mais um curso de medicina em curitibanos. Esse Estado apoiou massivamente, não é, esse governo do presidente Jair Bolsonaro, não é? Então, seria uma restituição para a comunidade disso, uma prova de que há um investimento, sim, não é, na área da saúde, na medicina, na melhoria da condição de vida da população. Então, ele tem a faca e o queijo na mão, e tudo que nós queremos é que se cumpra, não é? Então, vamos torcer para isso, né? Se é um bom ponto de partida, se é favorável para o município que apoiou, não é, a candidatura dele, não é? Nós temos o nosso ilustre governador também, que é do PSL, não é? A gente precisa articular essas forças aí, então vamos lá, não é? Queremos então um curso de medicina, a estrutura já está montada, a UFSC está aí, não é? Tem tudo pronto. Então vamos trazer para cá, então. Após os 120 dias, que é o prazo, né, que foi estipulado, e para que esses pontos sejam corrigidos e novamente vocês passem o relatório para o MEC, né? Isso. Quanto tempo depois, de repente, vem uma resposta? Aí é o teste para cardíaco, né? Porque aí eles têm regulamentarmente 30 dias, né, para nos dar uma posição ou marcar uma nova visita, né? Mas sempre esses prazos a gente sabe que no nível federal eles passam um pouco, e provavelmente vai cair bem ali naquela fase de dezembro e janeiro. Né? Então, mas vamos torcer, a gente está torcendo, a gente vai tentar até responder algumas questões antes, na medida em que elas estejam prontas. Né? O prazo, ele é um limite, ele não é, você tem que responder só quando chegar lá, não é? O que for que a gente tiver encaminhado anteriormente, adiantado, a gente vai enviando, não é? Mas ali a gente fica um pouco na mão dos avaliadores e na disposição e na força política também, que conta bastante. Né? A gente conta novamente com a concertação de forças aqui, que agora não é o momento, mas uma vez que a gente tenha respondido, aí vai ser o momento de articular politicamente novamente, com os senadores, com os deputados, não é? Para que isso seja não só os aprovado. Poderes municipais, né? Mas também não, a gente precisa, o estadual, o federal. A gente precisa do estadual, do federal, todo mundo aí, não é, lutando para que essa conquista para a região. Para Santa Catarina. Para Santa Catarina é uma conquista histórica, não é? É uma conquista necessária, é uma luta de uma comunidade inteira. Quantas pessoas engajadas, quantas matérias no jornal, não é? Quanto esforço aí tem sido feito, tem sido empreendido nesse sentido, né? Então a gente tem que batalhar por isso.